Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Tem sido uma abertura recorrente, mas eu vou dizer novamente, não gravamos há algum tempo a esta parte, temos estado com pouca atividade, mas quer dizer, pouca atividade a gravar podcasts, porque a vida continua, Isso, né? está com muita atividade, por isso é que não temos gravado tantos podcasts. Connosco em estúdio temos João Florencio. Já cá esteve o irmão dele, o Pedro, ainda nesta temporada. Portanto, se ainda não ouviram esse podcast também, toca a ir ouvir, o Pedro Florencio, professor de cinema. O irmão escolheu uma atividade um bocadinho diferente. É treinador de handball do Benfica, das séniores feminino. Tem a particularidade de ter sido também treinador, fazer parte da equipa técnica da última vez em que a equipa sénior de séniores de masculina foi campeã, em 2008, certo? Olá, João. Olá a todos. Bem-vindo. Vamos começar por te perguntar como é que começou esta paixão pelo handball. Nós já sabemos que o teu pai é treinador, porque o João já o disse aqui. O Pedro, exatamente, desculpa. Mas imagino que tenha tido alguma influência, mas quando é que surgiu essa paixão pelo handball? Boa tarde e olá a todos. Não posso dizer que seja uma paixão, foi mais uma imposição. Okay. Porque, como disseste, o meu pai é treinador e a família sempre girou muito à volta dele. Ou seja, nós acabávamos por não ter fins de semana normais. Íamos sempre ver jogos e partíamos, eu e o meu irmão, mas mais eu, porque de alguma forma eu sempre fui muito mais ligado ao meu pai. Nós andámos sempre atrás dele, para os campos. Comecei a jogar muito cedo, com 5, 6 anos já andava lá a tirar bolas à baliza. Depois comecei a jogar pelos escalões todos. Eu começava o treino às 6 da tarde com o meu escalão, acabava à meia-noite com o escalão de sénior. Portanto, o handball é uma coisa que acabou por se entranhar, sem grande opção, né? Porque nós nessas alturas, mesmo agora, se calhar não temos grande poder de escolha. Mas eu não foi uma escolha consciente, e mais que uma paixão, é uma forma de estar e de viver, que sempre com o handball a gravitar. Depois comecei muito cedo a ser treinador, porque eu tive algumas lesões e como o meu pai tinha muita influência no clube onde eu nasci, que é o Passos Manuel, acabou por me colocar a treinar uma equipa. Portanto, eu treinava gente praticamente da minha idade. Eu tinha 16 anos quando comecei a ser treinador, portanto eu tenho 41 hoje, mas tenho mais de 20 de carreira consecutivos. De alguma forma sou um treinador velho e jovem ao mesmo tempo. E como é que foi começares a ser treinador aos 16 anos? É porque não é uma idade em que normalmente as pessoas estão capacitadas para... Até da parte como é que tu lidaste com isso? Tipo, ok, eu sou atleta, agora de repente tenho 16 anos e sou atleta e treinador ao mesmo tempo. Também foi muito natural, porque eu tinha algumas características, trabalhei, porque isso não se nasce, é um mito, não se nasce com características de liderança, mas quando tu és um bocadinho mais velho nesses grupos, acabas por liderar esse grupo naturalmente. E eu, com miúdos, eu tinha 16, eles tinham 13, 14, eu acabava por ser o líder natural deles. E como as minhas conversas com o meu pai não eram sobre filosofia, sobre política, sobre história, eram sobre handball, acabava por ter o conhecimento do jogo e transmitir isso desde muito cedo. E fui melhorando, fui na prática. Eu, quando tirei o curso, já era, vamos dizer assim, um artista do treino. E olhei para o curso já de uma forma um bocadinho diferente, muito mais crítica em relação aos meus professores. E acho que isso também... Quando tiraste o curso de educação física. Sim. Okay. E especificamente também dos módulos de handball e dos cursos da federação. Sim, porque tu já tens... É assim, diz-me se eu estiver errado, mas se calhar já tinhas mais experiência dentro do handball do que muitos professores de handball da faculdade. Sim, ou pelo menos o mesmo tempo, mas com experiências diferentes. O que dava para questionar sobre se aquilo estaria certo. Eu lembro-me que quando cheguei à faculdade, os meus colegas ficaram muito impactados com a fisiologia e eu lembrar-me que, calma, mas isto na prática isto não é bem assim. Vocês, ok, têm que estudar este calhamaço e isto é o cadeirão, mas agora não vão para o treino fazer só isto, porque senão eles depois não sabem passar a bola e tomar decisões. E é mesmo engraçado estás a dizer isso, porque eu conheço não sei quantas pessoas, mas mesmo uma porrada delas que saem do curso da faculdade
de educação física e depois querem mudar completamente e a dizer, mas isto está errado porque o teu corpo não funciona assim. Exato. Sim, mas calma, rapaz, tipo, Muay Thai é Muay Thai, isto neste caso falando dos esportes de combate, isto é uma coisa e fisicamente isso é outra, mas depois na teoria funciona de uma forma, na prática funciona de outra. E como é que tu, como já tinhas muita experiência prática, não te deixaste levar por essa cena tanto da teoria também, tendo em conta que deu vantagens, obviamente, de conheceres melhor o teu corpo, obviamente. Claro, mas nem me deixar levar, e até acrescentaria, deu-me uma realmente aquilo que me transformou foi descobrir a parte emocional e a parte psicológica do ser humano, porque a ciência social na faculdade e mais a parte funcional estão muito ligadas. E eu fui muito mais pela parte da psicologia e dos comportamentos e das dinâmicas de grupo, das coesões. E isso foi em que ano? A faculdade, mais ou menos? Epá, isso é uma boa pergunta. Eu acho que comecei em 2001, portanto eu tinha 20 anos. Ok. Ainda tive em economia um ano e depois, quando fui para o Benfica, porque a minha carreira, pronto, resumidamente, também não interessa muito, mas resumidamente, eu comecei no Passos Manuel com essa geração e depois eles eram miúdos, infantis, iniciados. E quando chegámos aos juvenis tivemos um sucesso que não era normal, porque no primeiro ano fomos vice-campeões nacionais e no segundo ano fomos campeões nacionais com uma equipa de escola, a jogar contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto, contra o ABC, que são históricos e que são equipas com outro tipo de estrutura. Aquilo criou um grande impacto e o Benfica fez-me um convite. Eu nessa altura deixei de jogar handball, ou seja, eu jogava e treinava no Passos Manuel e quando fui para o Benfica não tinha tempo para jogar e abdiquei também do curso de Economia, mudei para a Educação Física e comecei a ser treinador profissional. Eu sou treinador profissional desde os meus 20 anos. Para que escalão foste? Eu fui treinar juvenis. Juvenis do Benfica. Voltei a ser vice-campeão nacional e campeão nacional com a equipa juvenil do Benfica e é aí que eu apanho a tal equipa que falaste no início, a campeã nacional. Ou seja, eu tive 3 anos com o Alexander Donner, que é tipo um mito, o treinador que revolucionou o handball em Portugal, veio com outras ideias, tem uma escola. Ganhou mais de 10 títulos no ABC, no Madraçado, e quando veio para o Benfica estava na segunda divisão, nós subimos a equipa à primeira e depois no primeiro ano ficámos na meia final, mas no segundo ano fomos campeões que o Benfica não era há 18 anos, ou seja, o Benfica tinha sido campeão em 1990, voltou a ser em 2008 e agora há de ser brevemente. Contigo ao leme. Então, não, porque eu estou nos femininos e bem, eu gosto muito, também é outra. Não há um desejo de mais tarde Não, de todo. Sim, porque depois o que é que acontece na minha carreira desportiva? Eu estou no Benfica em 2008, saio com ele, com o Alexander Donner. Entretanto, eu regresso ao handball já em 2011, eu faço ali uma pausa de investigação na área da psicologia também. Fizeste a pausa de propósito para isso ou aproveitaste a pausa? Surgiu. Tive aí um grupo de trabalho que foi muito gratificante e foi aí também onde eu, de alguma forma, tive uma experiência sempre complementar, não? Porque não há experiências que são decisivas, sempre complementar. Quando voltei ao Belenenses, tive um ano no Belenenses, na equipa principal, na primeira divisão, então eu tinha 30 e poucos anos, já era treinador da primeira divisão de handball masculino. Sim. Uma época espetacular. Eu treinei um dos melhores jogadores portugueses, que é o Belan Moreira, que está agora na equipa principal do Belenenses. Posso dizer assim que fui eu que o lancei nas novas posições, porque ele era um ponta e agora é um central, lateral de top. E porquê é que alteraste a posição? Porque tem muito a ver com este perfil psicológico, com a tomada de decisão e com alguns estereótipos que eu fujo claramente a eles. Considero-me mesmo um gajo que vai em sentido contrário. Que o pessoal, é baixo, não pode jogar aqui. E eu vejo a coisa de outra forma, vejo a coisa pela tomada de decisão, pelas emoções. A minha primeira lente são sempre as emoções. Sei que estou aqui a mostrar muitos temas. Não, mas ainda bem que é para a gente perceber que há uma linha transversal entre as emoções e a tua capacidade como atleta, que não é só a capacidade física, que a malta não entende isso. Precisamente. Basicamente, a minha primeira lente, quando olho para tudo, quando olho para ti e para o Diogo, é perceber em que estado é que vocês estão, do ponto de vista emocional. Tu estás num estado mais relaxado, tu, João, careca para os ouvintes, e o Fighter, o meu grande amigo, agora que repara, ele cruzou os braços e escondeu os polegares, ele é um tipo mais trabalhador, ou seja, tu tens um perfil mais próximo do sono profundo e ele tem um perfil mais próximo da ansiedade extrema. Ele
se o filho, não tens filho, Não. mas se o filho dele estivesse num prédio em chamas, ele rapidamente escalava, ele já está no 6-7, no degrau 6-7, imagina numa escadaria de 0 a 10, ele rapidamente chegava ao 10. E tu demoras mais tempo a chegar ao 10. O teu filho, não sei se tens filhos. Tenho. Pronto, o teu filho, mas isso é um mau exemplo, não é? Está Não sei. a arder, o prédio, o teu filho está a arder, e tu, como tens um perfil mais chegar ao 10 relaxado, em termos de ansiedade ou de Sim. tu preocupação. demoras mais tempo a chegar lá. Sim, eu acho que ia só lá tentar salvá-lo, era a cena. Tipo, nem ia pensar no que ele pode. É tipo, tem que ir, nem Pronto, pensava em nada. o que é que isso significa? Significa que tu, algures no meio da escada, portanto, tu tens um perfil traço mais baixo e o Diogo tem um perfil mais alto. E algura meio da escada, tu estás na zona ótima de rendimento. Sim. Ou seja, todos os atletas, todas as pessoas, não são todos os atletas, têm um traço. E tu tens que identificar esse traço. E tens que trabalhar em função disso. Se ele é um tipo mais sonolento, é um tipo mais confiançudo, como o pessoal diz na gíria, tu tens que o espicaçar, tens que o pressionar. Tens que dizer, olha que o teu filho está lá em cima e que ele está a arder. Senão ele adormece. Yeah. Portanto, normalmente esta gente funciona melhor em competição, mas é um tipo menos persistente. Mas é engraçado porque isto é bem estranho. Agora Mas estou a pensar em mim. Mas é que isto há muitos paralelismos, é mesmo engraçado. O Diogo não curtiu este. Não, curtiu porque este eu ao termo, mesmo, mas é bem ao engraçado. mesmo tempo também há bué das situações, e o Diogo até me conhece, em que eu vou do 0 ao 100 Mais Certo, rápido. e bué da rápido. Mas eu posso falar sobre isso também. Deixa-me só dar o exemplo do Diogo. O Diogo é um tipo que é mais por traço, por costume, é mais persistente, é mais trabalhador. Então ele, de alguma forma, precisa de algum suporte de confiança, algum tu vais conseguir, e precisa de jogar. E isso é muito importante na evolução dos jogadores e na performance dos jogadores. Ele é bom que ele tenha que compita a um nível um bocadinho mais baixo para ter situações em que as coisas lhe correm bem, para ele ter uma percepção de sucesso maior que a tua. Tu não precisas tanto disso. Portanto, o meu primeiro filtro é este. É olhar... Mas espera, agora deixa-me pôr aqui uma pausa nisto. Sim. Porque é engraçado, porque a minha carreira foi exatamente o contrário. Então diz. Imagina, eu fui o puto que com 15 anos, com 16 comecei a jogar séniores. Hoje em dia é proibido fazer isso, nem podes pôr um puto com 16 anos a jogar sem proteções. Eu fui jogar sem proteções com 18 anos, fiz o meu primeiro combate profissional. Sempre coisas que são sempre desafios muito acima do que era expectável para a minha idade e para o meu nível. E muitos correram mal. Eu com 19 parti a tíbia. Foi tipo a minha pior lesão, foi com 19 anos. E continuei sempre. E apesar de, acho que concordo contigo quando dizes que eu sou uma pessoa um bocadinho mais ansiosa, porque eu quando era puto tinha crises de ansiedade. Eu fui diagnosticado com hiperatividade e déficit de atenção logo desde criança. O pessoal ainda não tem a câmara, né? No próximo... Podes. Mas a forma de falar. Não só a forma de falar, dele abana-se, reencosta-se na cadeira, mexe as mãos. Isto é um perfil dele. Agora, porquê é que tu não estás a associar isso? Deixa-me só dizer-te isto. Diz. Porque tu não estás a associar isto, porque tu és pelo menos que eu conheço, és o melhor atleta de Muay Thai de todos os tempos. Então, o que é que isto... Ele é um tipo super equilibrado. Portanto, ele tem este perfil, claro, na postura. Só que ele depois também tem o outro lado. E isto é que faz... Nós estamos na presença do Messi do Muay Thai. Portanto, o que é que acontece? Os Messis do futebol, os Messis do Muay Thai, eles são super equilibrados. Portanto, é normal que eu, ao dizer-lhe que ele tem este perfil, ele também identifique o outro. Porque se ele não tiver o outro, claro que ele nunca consegue evoluir, que ele nunca consegue render. Quantas pessoas ficam pelo caminho porque não persistem? Quantas pessoas ficam com o caminho? Estes exemplos estão cheios dele. Gajos do treino, gajos que treinam muito bem, chegam à competição e tremem. E eu é ao contrário. Eu apesar de na vida se calhar sou um bocadinho mais ansioso, certo. Apesar de ser um gajo tranquilo, na competição sou o gajo... Pronto. Está de acordo comigo. Ele agora já o fiz estar de acordo comigo. Ele é equilibrado. Ou seja, ele tem um perfil de ansiedade, mas depois alguma coisa naquele desporto o reequilibrou. Por isso é que ele é o que é. Só assim é que se justifica que o Messi seja o Messi. Ou seja, o Muay Thai é fundamental para o Diogo ser uma pessoa equilibrada. Precisamente. Ele encontrou... eu isso aí concordo. Eu acho que os desportos de combate e de artes marciais, seja o Muay Thai, seja o que for, mudaram a minha vida. Claro. Senão estava feito ao bife. Porque em termos de ansiedade, tudo isso enquanto puto, caiu-me o cabelo e tudo. Crise de ansiedade. Pronto. Com 9 anos. Eu não sabia disso. Isto não está combinado. Pronto, mas a questão tem muito a ver com esta, que é o Messi agora já tem 34 ou 35 anos, não sei bem. Sim. Mas como é que se justifica que ele seja melhor que os outros? Só com esta teoria.
porque ele não tem mais tempo de prática que os outros. Ele tem um tempo de prática de qualidade. Ou seja, o tempo de prática dele, quer no treino, quer no jogo, ele está sempre equilibrado. Num compromisso entre ansiedade e relaxe. Nunca está demasiado relaxado, senão aquilo não tem interesse. Nem nunca está demasiado ansioso, porque senão entra numa situação de stress. E os ciclos são sempre negativos. Quando os ciclos são... depois agora entramos aqui na parte da tomada de decisão. O ciclo é negativo. Se o ciclo é negativo, tu tomas más decisões. Quando tomas más decisões, a tua percepção do envolvimento é mais ameaçadora. Quando a percepção e tu já és ansioso. Quando a percepção do envolvimento é mais ameaçadora, a tendência é para tomares outra vez uma má decisão. Então é um ciclo que nunca mais acaba. E tu vais pelo cano. É o que está a acontecer ao Ronaldo. Certo. Agora, o que está a acontecer ao Ronaldo é isso. O Ronaldo, do ponto de vista, também há de ser um tipo equilibrado, senão não chegava àquele nível. Mas é mais ansioso que o Messi. Ou seja, numa escala de 0 a 10, enquanto o Messi é um 4, o Ronaldo é um 6. E mais egocêntrico também. Pronto, mas isso talvez, não sei se pode ser isto, mas talvez seja uma capa. Porque aquilo, lá está, é um contrabalanço. O que eu acho é que esse egocentrismo o pôs ou o tornou naquilo que ele é, portanto, porque ele tem-se em tão alta conta que trabalhou para chegar a essa conta onde se pôs, entendes? Ok. Mas que agora o está a prejudicar, que é, já não é a pessoa que na cabeça dele ele pinta que é, e depois quer que as pessoas o tratem dessa maneira. Bate certo com o que eu acabei de dizer no início, que é, ele precisa de reconhecimento e de um desafio em que ele consegue superar e que as pessoas digam, marcaste 3, ótimo. Ele quando marca 3, a seguir marca o quarto. O problema é quando não marca nada. E quando não marca nada, o que é que acontece? Um tipo do perfil 6 que tem que estar no 5, na tal zona interna de funcionamento ótimo, ele só para o 7 ou para o 8. E já nem marca golos na Arábia. Fica ansioso e fica... Exatamente. Portanto, isto é que é a chave do desenvolvimento, neste caso, do homem enquanto... da atividade do homem e especificamente do desporto. Então tu, enquanto treinador, enquanto escolhes um atleta para jogar determinado jogo, pensas primeiro nisso? Claro. Não e só até na em escolha, determinada posição, e até o treino que lhe dás, e até o... Tudo. O comprimento que lhe faço. O comprimento, a forma como posiciona a distância a que estou dele, o tom de voz, a cadência de voz, a cadência da fala. Tens isso para cada atleta específico? Claro. Eu tenho que estar a olhar para um atleta e tenho que perceber como é que eu posso equilibrar. Porque depois a equipa é o conjunto disso. É tu teres uma série de atletas que uns são um bocadinho mais confiançudos, outros são demasiado ansiosos. E tu, nas escolhas, o Donner, falecido Donner, meu mestre, dizia sempre, ele utilizava umas expressões em russo, que eu posso dizer que o pessoal não percebe, que é Yup, vai ao my blood. Este jogador não joga nada. Ou seja, o que é que ele queria dizer? O que é que ele queria dizer com aquilo? Que aquele jogador nos últimos 5 minutos não prestava. Na altura havia um jogador que era o Eduardo Filipe, e ele dizia, de jogador de campeonato, mas últimos 5 minutos, nada. Significava que aquele jogador não fosse decisivo. Eu não conheço o Eduardo Filipe, sei que ele é médico por alguma razão, porque é um tipo de trabalhador, de certeza absoluta, mas que se calhar a ansiedade disparava. E ele não rendia nos últimos 5 minutos, que é não há muita gente a ver do handball, é um dos meus segredos. Eu só vejo os últimos 5 minutos dos jogos. Eu só quero saber, nos últimos 5 minutos, quem é que rende. Então eu tenho uma percepção de eficácia completamente diferente, e estatística, né, na minha cabeça, completamente diferente dos outros treinadores, que veem o jogo todo e acham que aquele jogador é muito eficaz. Chega aos últimos minutos, borra aos pés, estraga a pintura. E tu achas que... É engraçado, porque eu vejo a mudança de paradigma no desporto, ao menos no futebol, que eu acompanhava com mais frequência, dá-se com o Mourinho, com a chegada do Mourinho e com a introdução de dizerem que ele é que olhava para a parte psicológica dos jogadores e etc. Mas tu começaste a olhar para isso antes, em 2001. O Mourinho ainda era muito, quer dizer, andava para ali no Leiria. Então, como é que era na faculdade que poucas pessoas olhavam para isso? Esse choque, como é que foi tu conseguires lidar com isso emocionalmente, para ti? Como é que foi... Não, quer dizer, o Mourinho, claro, é um visionário, é um tipo que no futebol transformou, mas muitas das coisas, eu sei que muitas das coisas que ele utilizou, já o Volley utilizava em termos de estatística, já esta psicologista é antes disso, estes psicólogos, Erikson e outros, que em 75, em 80 já formulavam estas teorias. Portanto, isto, obviamente que ele é um tipo que arriscou e é o primeiro que sai de um contexto que não é o ex-jogador e aplica com muito sucesso
algumas destas dinâmicas que identificaste bem, porque é, é a mesma linha de pensamento. Mas sim, mas pronto, isto só para concluir esta ideia, a minha primeira lente é essa. São as emoções e perceber quais são os equilíbrios, onde é que eu posso, o que é que eu posso fazer. Às vezes o pessoal até acha que eu sou 8 e 80 exatamente por isso, porque eu muitas vezes sou compreensivo e carinhoso com um atleta ou uma atleta que precisa desse nível de interação, e sou bruto, como tudo, com outras que às vezes precisam. Eu já cheguei a dizer a uma atleta, nós estávamos num jogo decisivo, o ano passado, quando fomos campeões, o treinador do outro lado era o selecionador nacional e eu disse-lhe, ela não ia à seleção, ficava muito chateada porque não ia à seleção, e eu disse, ele tem razão, não jogas nada. Tens razão. E ela a partir dali começou a jogar. Lá está, era uma atleta que precisava dessa interação, ou quero eu acreditar que precisava. E que tipos de interação é que há diferentes? Portanto, há uns que podes espicaçar, há outros que é ser mais meiga, tipo, por exemplo, eu olho para mim e vejo um treinador a mim que me fascina, é aquele que me lembra que eu estou a fazer aquilo para me divertir. E a partir do momento que eu entro no momento de diversão é que, uau, sai-me tudo bem. Então, lá está. Isso deve ser muito pessoal, não é? É isso, muito é isso. Claro. Primeiro tens de ter um conhecimento profundo, não só... Porque eu estou aqui há 20 minutos e começo a conhecer-te melhor, não é? 20 minutos não são suficientes. Obviamente nós temos que observar, hoje o treino já tem ferramentas incríveis, né? Desde o vídeo. Nós temos câmaras, eu posso ir para casa ver o treino outra vez e ver que tipo... faz isso? Agora o tempo é limitado, não é? Sim, mas se tu tiveres uma equipa técnica que te ajuda a fazer isso é possível fazer. E também, pronto, não... Agora, a pergunta que tu me fizeste tem a ver em relação a diferentes tipos Sim, eu queria pegar aí numa coisa que disseste que é muito interessante, que é tu abstraíste do jogo, ou seja, aquilo, quando tu te sentias bem, era quando tu percebias que aquilo... É uma diversão. Pronto, e isso é um elemento. Acho que isso é uma das coisas que nós temos, enquanto treinadores, de ter presente. Nós não podemos, apesar de vocês terem ficado impressionados com esta minha descrição, isto não é suficiente. Eu tenho que ter a noção disto, ou seja, eu tenho que ter a noção que, por mais competência que tu possas ter, não deixa de ser um jogo. E o jogo tem um fator que é a aleatoriedade. E então, não deixa de ser jogo, que é diversão, e tem um outro fator que é a aleatoriedade. Por isso é que nós gostamos de jogar, porque se sabemos qual vai ser o resultado. Eu duvido que vocês vejam um jogo, qualquer que seja, de Muay Thai, de handball, de futebol, vocês já sabem o resultado. Não. A tua função enquanto treinador não é reduzir essa aleatoriedade, sim. Basicamente? Sim. Mas isso é uma luta desigual. Claro que é. É uma luta desigual. O jogo, eu definiria assim, o jogo tem 4 componentes. A aleatoriedade, que é, no fundo, há muita gente que é viciada nisso. Olha, o pessoal que vai ao casino. Exato. Não sabe se sai vermelho ou preto. A adrenalina estarem ali. Pronto. A outra, ele já tocou, que eu até dividiria, que é, tu não, lá está, com a aleatoriedade, provoca essa vertigem. O facto e o que é que vai acontecer, né? O handball, por exemplo, é um jogo muito, muito fixe visto ao vivo. Na televisão não tem interesse nenhum. Porquê? Porque tu só sentes a adrenalina, essa tal vertigem, se tu estiveres lá. Aquilo é tipo panela de pressão, vai aquecendo em lume brando, e depois quando chega aos últimos minutos, o jogo teve uma história, alguém recuperou, alguém perdeu a vantagem, houve uma incidência, o árbitro, o público, o adversário, e de repente aquilo decide-se ali em 2 ou 3 minutos. Normalmente o jogo tende para o equilíbrio. Aliás, não é só o jogo, todos os sistemas. Mas o jogo tendendo para o equilíbrio, tu chegas ao final e quem está no pavilhão normalmente gosta e fica viciado nessa vertigem. Também na aleatoriedade, que há alguma, não há muita, mas há alguma, mas sobretudo na vertigem. E depois há outros desportos que são fortíssimos na estética e são fortíssimos, que é os desportos que eu mais gosto, na competição. O que é que isto quer dizer? Que é, tu treinas e produzes, ou seja, o que tu fazes no treino tem consequência imediata. O handball não é um desses desportos e há outros que não são, e para mim são desinteressantes. O facto de não sei se me conseguiram, não sei se me conseguiram explicar. Tu não vês o resultado, não vejo. Yeah.
Há desportos que são, isso talvez sejam desportos mais gratificantes, que tu sentes, eu não conseguia fazer isto, estou a treinar e já consigo fazer isto. Exatamente. E no handball tu não sentes isso, mas talvez também por ser um desporto de equipa, não? Porque não depende só de ti. Exatamente, depende de vários, lá está, de vários fatores e não só da tua competência. Depende de um árbitro, por exemplo. O comum mortal não percebe no handball é que um contacto pode ser falta e 2 minutos, falta atacante ou livre de 7 metros. Só um contacto num determinado momento, num determinado sítio. O árbitro sempre. O árbitro é que decide. Portanto, como o árbitro é humano, tu estás suscetível. É a aleatoriedade que não depende de ti. Nada. Isso para mim é super frustrante. Super frustrante. Eu, por exemplo, o meu desporto de eleição, para além do Muay Thai, que eu gosto de fazer, não tanto ver-te fazer. É o ténis. Não, é o motociclismo. Porque é aquilo que tu sentes que a evolução técnica tem um efeito imediato. Tu fazes num circuito de 5 km, fazes 2 minutos. E no dia a seguir faz 1 minuto e 59. E no dia a seguir faz 1 minuto e 58. Ou seja, as configurações e as mudanças técnicas na moto e no piloto fazem com que tu, em 2 dias, consigas melhorar 2 segundos, mas todos melhoram 2 segundos. Ou seja, aquilo é mesmo para todos, não é só para alguns, é mesmo para todos os especialistas. Tecnologia de ponta, técnicos de ponta, e é o desporto que eu mais gosto. Ok. Além dos de luta, né? Muay Thai. Não, mas esse gosto de fazer. Ele treinou connosco há bastante tempo. Gosto de fazer, não, eu só acompanho o Diogo e gosto de fazer porque é o único desporto onde eu sinto o que tu disseste, que é sinto-me a jogar, a levitar no flow. Ou seja, sinto que nem no handball sentes isso? Não. Eu quando jogava era uma seca. Lá está, era o primo crítico do treinador. Eu estava aquilo para mim era insuportável. O que é que este gajo está a fazer? Porque isto serve para quê? Este exercício? Eu vejo sempre assim. Para além do filtro de emocional, este exercício serve para quê? O que é que eu estou a fazer isto? O que é que eu estou a perder tempo aqui? Quando é que isto acaba? Até a jogar futebol com os amigos. Quando é que isto acaba? Eu penso assim, quando é que isto acaba? No Muay Thai, se eu estiver a fazer um combate com um sparring com o calado, eu fico ali 3 horas, todo roto, já quase a cair para o lado, mas aquilo para mim não tem tempo. E isso é fundamental. Tu encontrares o teu desporto e perderes a noção do tempo. Isso é que é o bonito da coisa. Não é? Porque não é nenhum sacrifício, é o que tu sentes. Claro. Essa procura de tipo, quando o tempo para, é uma cena que eu tenho tipo diária. E daí que está tanto praticado desporto, porque eu atingi-se a movimentar-me. Ou gostaste de fazer este podcast? Tu próprio não tens aqui uma metodologia de tempo, quando é que isto acaba? Não. Portanto, tu estás mesmo a curtir isto. Pronto. Encontraste o teu... Eu não encontrei o meu caminho porque eu fui levado para o handball. Okay. Como é que eu posso encontrar o meu caminho se eu aos 5 anos estou a seguir o meu pai? E estou a torcer e estou com a angústia quando ele perde. Está aqui uma série de traumas associados. Eu não encontrei. Eu encontrei o meu caminho quando aos 30 e tal anos eu já tinha feito jiu-jitsu e aos 30 e tal anos... Fizeste jiu-jitsu onde? Fiz ali na Lapa, uma coisa assim fugaz. Depois aos 30 e tal anos o meu irmão puxa-me para o Muay Thai, eu conheço este meu grande amigo e eu digo assim, pá, isto é que era a minha modalidade, só que aos 30 e tal anos é melhor estar quieto. Ainda bem. Não, dá, o António, olha o Queiro. O António Queiro, o António Queiro também já cá teve. Sim. E há outros, então ainda agora o André Marques também cá teve, ele não conheceu o André Marques, tem 44 anos e fez o primeiro combate agora. Dá. Agora, o problema há de ser a vida que tu tens, não há de ser nada fácil. Não é como é que é mais ou menos o teu dia-a-dia? Epá, é terrível. É terrível, sério, vou dizer. É terrível. Epá, não, porque lá está, porque estou imergido nisto. Então há aqui uma questão mais pessoal que eu posso partilhar com os ouvintes e convosco, que é, eu tenho 2 filhotes pequeninos e eu até costumo brincar que eu preciso de anotar. Portanto, eu preciso de planear o quê no meu dia? A hora de comer, a hora de ir à casa de banho e a hora de dormir. De resto, o meu pensamento é a minha profissão. Então eu não consigo desligar. Não consigo. É o treino, a preparação do próximo, o jogo. As crianças estão a falar comigo, isto é horrível dizer, mas eu tenho sempre aquela sensação que não lhes estou a dar o que deveria. Porque eu estou sempre na minha... Pá, isto faz parte de mim. Estás sempre a pensar em handball. Sempre na minha profissão, sempre. Mas isso também
isto agora falando não só como amigo, mas como quem te vê de fora, isso apesar de ser talvez um defeito para a tua vida pessoal, é o que te torna quase genial a fazer profissionalmente. Tens algumas coisas que tu e o teu irmão nisso se calhar têm, eu consigo identificar tanto em ti como no teu irmão coisas de gêniozinho, tipo, é verdade, e isso tem coisas boas e coisas más, vamos dizer assim. À escala, acho que também naquela não foram as melhores opções, né? Porque se fosse para a aeronáutica, hoje se calhar era milionário. Porque é que eu fui para o handball? E o handball é um desporto amador. Olha, nos femininos temos feito uma coisa muito fixe, porque pronto, posso contar um bocadinho a minha experiência nos femininos. Começou em Angola, depois ainda já estive na Ásia, agora estou no Benfica. E diz-me só uma coisa, vamos até começar esse tema com qual é a diferença entre treinar homens e mulheres, nem falo fisicamente, mas nessa onda, nessa vertente psicológica que tu estavas a falar. Eu ia por aí, que é o que é que acontece no desporto feminino. O primeiro tem que fazer aqui um grande elogio ao Benfica e à direção. Eles estão a fazer pela mulher, através do desporto, e vê-se no futebol, aquilo que mais ninguém fez em Portugal. Mais associações, podem vir o que quiserem. O Benfica está a dar a oportunidade profissional a várias mulheres para serem referências. Eu tenho uma filhota de 6 anos, as referências dela, apesar da mãe não querer, são as handballistas do Benfica. Portanto, e ela quer ser jogadora, não existia. E isso é um salto civilizacional. É brutal o que o Benfica está a fazer, porque está a criar condições, ainda não são iguais, mas em termos de treino, de nutrição, fisiologia, acompanhamento, ela já tem o acesso e não tinham. Portanto, o que é que está a acontecer? Está a haver uma evolução brutal da nossa parte. Eu entrei o ano passado, nós não ganhámos os jogos todos, empatámos um. Acho que somos a única equipa que ganhou os jogos todos em todas as modalidades. Este ano tivemos a primeira derrota já numa competição europeia, em casa por 1. Com quem? Com uma equipa turca, uma equipa com qualidade, com experiência, uma equipa profissional. Nós ainda temos ali um misto de semi-profissionalismo, temos 4 jogadoras que estão a tempo inteiro e depois temos miúdas que estudam e que trabalham. Tivemos essa evolução, isto para dizer o quê? Para dizer que as diferenças começam-se a esbater. Ou seja, eu estou-lhes sempre a dizer, porque elas vêm muitas vezes com essa conversa. Porque as mulheres são mais complicadas. Porque assim, não. As mulheres não são mais complicadas. As mulheres têm uma educação diferente. Mas tu educas uma menina de forma diferente. É uma questão cultural. Mas depois, quando chegas à alta performance, vocês não são nada diferentes. Vocês são melhores. Estou-lhes sempre a dizer, vocês são melhores, são mais profissionais, têm menos problemas do que os jogadores que eu treinava no Belenenses, que eram semi-profissionais e jogavam na primeira divisão. Então, e aí? São eles que são mulheres? São vocês que são homens? Ou vice-versa? Não há género. As pessoas são iguais. São tratadas de forma diferente. São tratadas de forma diferente toda a vida. Depois têm ações diferentes. Mas quanto mais tu vais para a alta performance, no Muay Thai há várias, grandes atletas, tu vês que elas... Qual é a diferença? Têm amus, têm o ciclo menstrual. Ok, tudo bem. Estão mais exaltadas, mas aprendem a afinar em função do desempenho. Eu acho que pronto, não falando da parte física, porque obviamente aí há diferenças. Realmente, agora estavas a dizer e eu ia dizer, se calhar as mulheres têm há coisas que mexem mais com elas do que os homens, mas também conheço muitos homens que o treino nos corre mal. Há coisas diferentes, acredito que sim, e acho que o que é principalmente diferente, apesar do meu desporto não ser um desporto de equipa, ser um desporto individual, nós treinamos em equipa, é as mulheres a treinarem umas com as outras, são diferentes dos homens a treinarem uns com os outros. Eu estou a treinar contigo, tu dás-me um ganda banana, eu chego ao fim do treino e digo, cabrão, deste-me aquele ganda banana, muito bom, já vou treinar, para a próxima vou-te apanhar, mas levamos as cenas muito mais na boa. Elas acho que ficam um bocadinho mais... Não dizem nada, mas no treino a seguir vou-te tentar arrancar a cabeça. Mas isto falando de muito a generalizar muito, mas sim, acho que na alta performance não há assim tanta diferença, sendo que tu, para lidares com mulheres na alta performance, tens que ter mais cuidado, talvez, na forma como falas com elas, como expressas o que queres dizer, tens que escolher melhor as tuas palavras do que com alguns homens, mas tu tens muito mais experiência do que eu
nisso, porque eu nunca treinei atletas. Depende, se calhar, não? Também há de haver umas Eu já atletas vivi que tens muito. que mandar uma... Eu já vivi muito, tanto com atletas femininas como com atletas femininos, masculinos, na alta performance, mas nunca os treinei diretamente. Só lidei com eles. Cedeu um dos atletas que está no grupo também, raparigas e rapazes. Por acaso alta é engraçado. performance. Eu penso em treinadores que tive e na forma como falavam comigo quando eu tinha 12, 13 anos. Que se falassem assim com um grupo de raparigas iam todas para casa a chorar. Mas agora diz tu o que é que tu achas disto. Pronto, eu tenho aqui três referências. Uma aqui, na nossa cultura. Outra em Angola, onde elas são milionárias, ganham 15, 20 mil dólares mês. A jogar handball? Sim, e são máquinas. Tu dizes, elas cumprem. Se não cumprirem, não ganham 15, 20 mil exatamente. Tens esse poder, não é? Lá está, são profissionais. E não têm problemas nenhuns. Treinam e é para fazer, faz. E depois tenho uma experiência na Ásia também, onde não há dinheiro. Onde eu tive... Que é o oposto. Onde eu tive, especificamente eu tive no Nepal a treinar a seleção. Fui lá fazer um... Como é que foi viver no Nepal? Foi bem fixe. Este gajo precisava de 3 podcasts para fazer com ele. Foi bem fixe. Aquilo... Quanto tempo? Tive 6 meses lá. Dá para perceber a cultura. E eu vou só dizer uma coisa, só fazer um paralelo. Este gajo veio do Nepal uma pessoa diferente. Eu lidava com ele foi para o Nepal um João, que era ele, obviamente, mas veio de lá com uma... É giro ele dizer isto, porque olha, a grande experiência que eu tive lá foi a determinado momento o presidente da federação fazia uns tratamentos, umas dinâmicas com um guru, um tipo muito conhecido que vivia numa montanha a 4.000 metros de altitude, e então ele estava-me sempre a chatear, nós podíamos fazer aqui um team building, e eu já com não sei quantos meses de preparação, porque aquilo eram os Jogos Sul-Asiáticos. É jeito tu falares dos World Games, porque é similar. Aquilo são os Jogos Olímpicos para aqueles países que não conseguem ir aos Jogos Olímpicos. Portanto, o nível é muito fraco, mas eles, a nível competitivo, mas a organização, eles pretendiam, por isso é que eles contrataram treinadores estrangeiros para ajudar ao desenvolvimento daquilo. Então eles estiveram ali, criaram uma cidade olímpica, 21 modalidades, um evento brutal, foi mesmo muito giro. E eu estive lá, perdes a noção do tempo, e eu estive lá 2 ou 3... O tempo lá passa mais devagar, não? Perdes a noção, não tens noção do tempo, aquilo é um mundo. Eu depois não estava com a família, portanto tinha, de alguma forma, ainda mais tempo para tratar dessa performance. E a determinada altura o presidente diz, nós temos que ir a uma montanha conhecer o guru, ele vai fazer um team building com a equipe, um tipo que anda sobre brasas e que faz levitação. E eu achei aquilo tudo, está bem, bora lá. Faz mesmo levitação? Eu não vi, eu vi o gajo andar sobre brasas, mas a levitação não vi. Okay. Mas aquilo é incrível. E então nós... E tu não foste um bocado cético? Muito. A viagem para lá... Porque este gajo era muito cético, né? É por isso é que eu digo que quando tu dizes vi uma pessoa diferente. Eu fui para lá e devo ter ficado não, lá. Mas sabes que ele continua a ser cético, porque quando eu lhe pergunto e ele levitou e ele respondeu-me logo: tipo, não vou dizer que não, mas eu não vi. Fortíssimo. E então demorámos 12 horas a chegar numa carrinha naquelas montanhas. Que aquilo tu olhas e vês o desfiladeiro, e eu cheguei lá, foi o melhor treino de abdominal, melhor que aqueles da Dina, de pranchas, 5 minutos, porque aquilo eu cheguei lá cheio de dores no abdominal, porque eu ia o tempo todo 12 horas contraída, é agora que vamos cair. Claro. Comigo a perguntar ao tipo do autocarro: você nunca teve nenhum problema? E ele: não, eu conduzo há 13 anos. E eu a ver um autocarro lá em baixo. E a pensar, que ele também devia ter conduzido há 15 ou 16. E ficou ali. Pronto, chegámos lá e o guru fez o tal tratamento à equipa. Elas não dormiam, o gajo não as deixava dormir. Aquilo para mim foi um choque. Eu disse, então, mas as minhas atletas... Então, lá está. Dormir é bem importante. Eu aí cético, né? Com os livros de fisiologia, eu li qualquer coisa sobre o sono. Ele não as deixa dormir. E tu pensaste nisso enquanto lá estavas, tipo, isto vai dar... Primeiro fiquei arreliado. O que é que este gajo está a fazer? E depois, o meu último momento com ele foi ele dizer, eu perguntar-lhe diretamente: tu achas que elas vão fazer isto e achas que elas estão preparadas para receber aquilo que tu lhes estás a oferecer? Nós estivemos lá em retiro. E ele disse: não, quem veio aqui não foram elas, foste tu. Tu é que estavas a precisar disto.
E eu fiquei lá e veio outra, como tu dizes. Essa foi a minha maior experiência lá. Que foi mesmo inacreditável. Aquela ligação com ele fez-me lá uma regressão e criou-me lá uma série de exercícios, eu e ele, pá, e aquilo foi muito fixe, foi muito, lá está, foi fora da caixa, diferente de todo o nosso conhecimento, civilização, e ali consegui. Mas a verdade é que eles também, é uma forma de conhecimento milenar que eles também têm e que vão adaptando depois à sua maneira, não é? Sim, aquilo certo, também há de ter algumas certas, claro não é? Claro que sim. É uma cultura completamente diferente. E tu sentes que isso mudou a tua maneira de olhar para uma data de coisas? Totalmente. Lá está, é mais no sentido do eu, né? do tal, das tais escolhas que tu até um determinado momento, até eu emigrar e ir para Angola durante 4 anos, eu era só um puto que já vivia sozinho, mas não deixava de estar sob a alçada dos pais, não tinha a minha independência financeira, não tinha... E aquilo muda a tua forma de olhar para as coisas e as tuas responsabilidades. Também é que nasce o meu primeiro filhote. Isso muda totalmente a nossa forma de estar e a nossa forma de pensar. E depois essa experiência também na Ásia acabas por ter outro enquadramento, outro posicionamento. Começas a olhar para as coisas de outra... Por acaso é super giro ele estar a dizer isto, que eu vi para aí há 2 dias um shortzinho do Jordan Peterson a dizer que ele acredita que tu... chegas efetivamente a adulto quando és pai, e que a maioria das pessoas, não quer dizer que não se chegue de outra maneira, mas que a maioria das pessoas não passa da fase da adolescência. Pronto, enquadrando, pá, isto não é, parece em combinado. termos emocionais e não sei o quê. Enquadrando no que o guru me disse, basicamente o que ele me disse foi isso. Eles não sei se vocês sabem o que é que são os chakras. Sim. Explica-me. Então ele dizia isso que tu acabaste de dizer, que é, tu tens... Ele dizia, ele estava convicto disto, que tu demoras 7 anos a passar do primeiro para o segundo. Pronto. O primeiro é a tua sobrevivência, o segundo é a tua reprodução, é a tua puberdade, depois o teu umbigo, o teu ego, a seguir o teu coração, a seguir a tua oratória, que é o que nós estamos a fazer agora, a seguir a tal bolinha que eles metem aqui no meio das sobrancelhas, que é o teu terceiro olho. É a glândula pineal, não é? A nova forma como tu olhas o mundo, e finalmente o sétimo é a tua ligação com o universo. A transcendência. Pronto, exatamente. Então o que é que acontece? Tu nasces na Terra, os chakras vão subindo até tu te ligares ao universo. E ele dizia muitas vezes isso, que as pessoas muitas vezes não passam do ego, não passam do terceiro, andam ali à volta e depois regressam à puberdade, a tentar fazer coisas que já não têm idade para fazer, ou seja, não conseguem passar para o coração, sim. E regressam à Terra e morrem aqui. Ele acredita nisso, ele acredita que as pessoas que não se ligam ao universo regressam e morrem como nasceram aqui nesta Terra. Ok. Era a teoria dele. Epá, é uma teoria interessante, ok. Faz algum sentido e até é uma cena gira no sentido de te dar propósito para a vida. Exatamente, é um propósito. É isso mesmo. Tens que... Vai rápido, mas está no flow. Repara que ele já não está encostado como estava. Tu já estás com outra postura. Já estás mais ativo. Sim. Portanto, o que é que aconteceu? Para voltar à conversa inicial da minha tal lente. Tu és um tipo relaxado que, entretanto, estás aí a fervilhar com ideias, estás a achar que isto está fixe e estás no flow. Desenvolveste agora uma teoria brilhante. Obrigado. Não, tu é que desenvolveste. Eu não disse nada. Disseste sim, ele resumiu mesmo. Ok, obrigado. Já nem me lembro o que é que disse. Não, mas podes voltar atrás e passas só este minuto. Então pronto, olha, vou aguardar aqui. É o minuto que nós vamos usar para o minuto da apresentação do podcast. Claro, 43, está feito. Mas agora, voltando aqui a uma parte anterior da conversa, porque também vai ter a ver com esta. Houve certas experiências que te mudaram um bocadinho a nível até emocional, da forma que tu olhas para a vida, sendo que, na realidade, mudares de país, diz Portugal para Angola, depois, queiras ou não, são experiências que te mudam enquanto pessoa. Ele, no início da conversa, falou, quando tu foste para a faculdade e começaste a entrar mais na cena da parte da psicologia, tu sentes que isso te mudou mesmo a forma de estar na vida também? Ou a forma de olhares para ti? Ou é nessa altura olhaste para aquilo estritamente como uma
ferramenta profissional. Sim, como ferramenta. Eu acho que o que nos muda é difícil. O Nietzsche diz que nós podemos, o filósofo, diz que nós nos podemos conhecer, mas dificilmente nos mudamos. Eu gosto muito dessa linha de pensamento. Agora, nós temos um perfil, traço muito vincado, que não é genético, mas é educacional e comportamental. Aqueles nossos primeiros anos são muito importantes, esses primeiros anos. É um pânico que eu tenho com os meus miúdos. Qual é que é o efeito que isto tem? Qual é o efeito que isto tem? Pronto, também sou um pai galinha, né? Também sou daqueles que vou deixá-los à primária e fico ali a ver se eles se relacionam, qual é o tipo de ação que eles têm com os outros, porque é aí que é o determinante. Isso são ferramentas. Depois o que te muda são os traumas. Eu já tive 3 ou 4 ou 5 traumas, aqui não estou a ser muito específico, portanto não são traumas, pronto, 3 traumas durante a minha vida, coisas relacionadas com a saúde. Eu já fui raptado em Angola. Eu sei. Não queria falar da parte da tua saúde, mas já que falas também é uma experiência que tu passaste que é... Então vamos passar da cena fixe do Nepal. Como é que termina esse raciocínio e depois vamos à parte. Porque esses traumas é que te mudam. Esses traumas é que te fazem ver a vida de outra forma. Mudas o ângulo. Tens um trauma, tu tens um perfil traço muito vincado. Tu achas que não é possível mudar? O teu id, né? O teu subconsciente está aqui. As tuas respostas vêm daí. E depois a seguir, os teus comportamentos vão-se moldando em função. Eu sou uma coisa no treino, outra coisa em casa, outra coisa. Tens alguma flexibilidade, tens essas tais ferramentas, mas o que te muda são os traumas. É quando tu dizes assim: epá, vou morrer. É aqui que tu vais ao teu cérebro reptiliano. Quando tu dizes: eu agora vou morrer. E aqui, a partir daqui mudas de ângulo. Começas a olhar para as coisas de outra forma. Talvez um dos traumas tenha sido pela positiva no Nepal. Por isso é que tu dizes que eu pareço uma pessoa diferente. E normalmente as pessoas associam um trauma a uma coisa negativa. Não. É uma coisa que foi tão violenta que mudaste o ângulo. Okay. É um terremoto. Mudaste o ângulo. A terra abriu aqui uma fenda. E qual é a sensação de ser raptado? Fala disso. Isso é uma experiência de caraças. Como é que é? Tipo, vais na rua primeiro, e tal, olha... Era meia-noite e tal, vieram 3 em tipos. Angola. Sim, 3 tipos. Eu estava com um amigo no carro, vieram 3 tipos. E eu, gajo bacana em Angola, lá está, no meu cenário, não é? Portanto, ali era uma pessoa. Tu conheceste a tua mulher em Angola. Sim. E vem um tipo e eu, como é, mano, fixe. E eu digo, como é, mano, fixe, e o gajo aponta-me a arma. Estou ótimo. Estou impecável. Quantas vezes é que eu me lembrei que fazia Muay Thai? Na altura fazia. Nenhumas. Deixei tudo. Leva. Naquela altura eu até me aguentei bem. Mas quando ele diz, entra no carro, pá. Porque o que é que te vem à memória? Tu estavas a pé. Eu tinha acabado de sair do nosso carro. Entra no carro para quê? Para me matar. Pois. E vem-te à memória, queimam pessoas, violam, matam, não sei o quê. E eu pensei, pronto, acabou. Eu só me lembrava nos putos. Só me lembrava dos miúdos. Eu tenho 2 filhos pequeninos, por favor. Só me lembrava disso. Mais nada. Houve uma altura que eu apaguei. Eu estava no banco de trás e acordei no banco da frente. Eu não sei o que é que aconteceu. Apaguei. Tipo, ouvi um zumbido no ouvido. Pá! E apaguei. E acordei com o assaltante a dizer: como é, mano? Estás bem? Bebe água. Estou super bem. Estou aqui no bairro do Rangel. Raptado. São 3 da manhã. E tu estás-me a levantar dinheiro ao multibanco, mas estou impecável. Foi uma cena de último grau. Pá, e aquilo não. Lá está, a partir dali é os filhos, meu. Se eu até ali não fui um bom pai, a partir dali tenho que me tornar um bom pai. O que é que eu pensei? Eu vou morrer, eles vão crescer sem mim. Então, se Deus dá-me uma segunda oportunidade, eu vou fazer tudo por eles. Mudas o teu sentido. E o fazer tudo está muito associado àquilo que eu dizia da profissão, que é, bora lá. Obsesso também. Bora lá, eu tenho que salvaguardar o futuro deles. Isto é a minha fonte de rendimento, é a minha vida, tudo por eles. Se é 24 horas, é 24 horas. E ao mesmo tempo não sentes que por estares tão focado na tua profissão acabas por não conseguir estar tanto com eles. Sim, há um desequilíbrio. Tipo... Mas é uma dualidade. É brutal. E é aqui que eu luto para lhes dar tempo de qualidade. Achando que eles não percebem sempre, porque é o teu estado. Eles
Eles também são animais, né? Eles também sentem quando é que tu estás verdadeiramente relaxado e estás a desfrutar de um tempo de qualidade, ou estás na ansiedade de tens que fazer qualquer coisa. Eles não percebem porque é por causa deles. Eles só estão... sentem que tu estás... Eles só se sentem protegidos, né? É uma fase em que eles só se sentem protegidos. Não há os porquês. Mais tarde terão, e eu estou cá a estar sempre para os ajudar. E depois a cena é que também podes usar as coisas que tens estado, as ferramentas que tens estado Claro. a adquirir em termos profissionais, para depois falares com eles e tentares justificar alguns dos traumas. Agora tens que escolher entre o melhor momento que foi há bocado, há 10 minutos, ou este. Então, porque isso pode ser o meu propósito de vida. Pode ser eu fiz isto que não gostei durante toda a minha vida, tornei-me um bom profissional e agora vou atuar nos meus filhos. Eu gostaria de acreditar nisso. Chegava como propósito de vida. Faz isso acontecer, mano, que consegues na boa. É só uma questão de decidir. É confiança do gajo, também consegues na boa. Então não consegues, mano. Das coisas que tu já conseguiste na vida, claro, consegues. Sobreviveste àquela montanha do Nepal ao autocarro. Não, então sobreviveu foi um rapto. Acho que foste a única pessoa que eu conheço que foi... Quantas horas, desculpa lá. Eu por acaso conheço outro. Não, a sério? Conheço mais 2. Porque eu sei mais ou menos a história. Estava a curtir tanto que perdi a noção do tempo. Tu viveste em Angola, depois vieste para Portugal. Nunca me aconteceu nada. Pá, eu adorei aquilo. Tanto adorei que tenho família angolana, né? A minha mulher é angolana, a minha sogra, todos os familiares. Aquilo é espetacular. Eu adoro aquela cultura. E nunca tive o meu grande amigo lá. Um dia apanhou-me no trânsito, aquilo é caótico, e eu ia de vidro aberto. E o gajo vem por trás, agarra-me assim. E eu fico assim, então, meu, tu és o único pula, és o único pula que andas com o vidro aberto. E mas o que é que me vai fazer mal aqui? Tipo, lá está, o meu perfil é aqui, estás a ver? Também sou confiança, também estava de vidro aberto, tranquilo. E pronto, e correu mal. Foi a última vez que eu fui lá. Porque na realidade tu viveste lá esses anos, voltaste para Portugal e só quando regressaste à Angola, noutra situação, é que aconteceu o rapto. Estavas a fazer a conta. Exatamente. É isso, exatamente. Eu fui raptado porque eu fui lá, eu casei-me aqui e a uma semana do casamento os vistos não saíam, e então eu fui lá a falar com a cônsul. Fui lá e voltar. O meu plano era ir lá e voltar. Ir lá, fazer umas... Deve ter sido isso que chamou a atenção. Umas transferências de dinheiro e tudo mais. E então o que aconteceu foi que eu, quando cheguei lá, nesse dia, foi só um dia. Tratei de tudo, e à noite, quando estava a imprimir os bilhetes para me vir embora, e à casa desse meu amigo para me vir embora, que aconteceu isso. Portanto, foi a última vez que eu fui lá. Eu já não estava a morar lá quando fui raptado. Nunca mais voltaste? Nunca mais voltei. Mas hei de voltar, sem problema. Achas que consegues, tipo... Sim. Não passa naquela rua. Situação... Aquilo foi uma situação que, apesar de ser traumática, obviamente tu consegues lidar com isso de uma forma racional. Sim. Tem alguns tiques hoje, talvez. Não tantos como o meu colega, que também foi raptado, porque o gajo já tem tiques normais. Ficou mais. E então, o gajo estava ao meu lado, eu lembro-me disso. O gajo, na pressão, o gajo mexia-se por todo lado, parecia. A sério? Estás bem? Eu até dizia, Rui, calma, dá-lhe só os códigos. Foi mesmo horrível. Agora estás-te a rir disso, mas no momento deve ser um... Sim. Lá já era, só pensava nos putos. Eu dizia o nome, eu lembrava-me daqueles filmes de Hollywood em que o gajo, quando estás raptado, não sei o quê, fala no nome das vítimas para o assassino ter compaixão. E eu lembrava-me disso. É o Bernardo, é a Bia, por favor, o Bernardo e a Bia, o Bernardo e a Bia, o Bernardo e a Bia. Só me lembrava disso. E o homem ainda dá bebe água, mano. Foi carinhoso. Então, e planos para o teu futuro? Já se sabe que os teus filhos vão ser um dos teus maiores planos, mas em termos profissionais, manter-te de Benfica, continuas a trabalhar, não tens assim nenhum projeto que queiras mais tarde iniciar? Ele é professor também. És professor de... Ele também é professor. Há uns tempos atrás convidou-me para ir lá, falar. Tens que ir outra vez. Já tenho outra turma. É no IDS, uma escola técnico-profissional. Pá, muito fixe. Planos, não tenho grandes planos, porque é assim, um bocadinho como estava em Angola, aquilo, eles pagam muito, mas e também exigem muito.
tu como treinador vives do resultado e nós temos ganho, tem corrido muito bem. Eu sou um privilegiado, estou perto de casa, lá está, estou a ver os filhos a crescer, estou a acompanhá-los, não tanto como queria do ponto de vista do desbloqueio, do tal desbloqueio, mas estou a acompanhá-los. Epá, o meu plano para já é jogar, isto é um jogo muito corriqueiro, mas é isso mesmo, é jogo a jogo. É impressionante a pressão que nós temos de ter que ganhar, de ter que ter rendimento. Eu faço muito este transfer para o que é que será uma profissão normal, né? De um tipo que faz de segunda à sexta e chega à sexta e vai descansar. Eu não sei o que é isso, meu. Não sei o que é isso, não faço ideia do que é que seja isso. Eu de segunda à sexta tenho que melhorar para chegar ao fim de semana e ter que avaliar o meu trabalho, e de segunda à sexta e domingo estou a ver jogos do próximo adversário eu não sei o que é isso, não sei o que é descansar. Eu lembro-me de uma situação. E conseguias viver assim? A descansar? Não sei, não faço ideia, nunca vivi assim. A verdade é que eu nunca vivi assim, do ponto de vista profissional, nunca vivi assim. Eu acho que não ias conseguir, mano. Então. Eu estou de férias e não sei o que é de fazer. Estou de férias e a minha mulher, vamos passear, mas aonde? Vamos ver um jogo. Mas é importante também conseguires desligar um bocadinho. Não consigo. Estou nessa. É o ano inteiro naquilo. Estou há 20 e tal anos nesse modo. Como é que é? Como é que é estar de férias? E como é que. Pronto, a tua relação amorosa com a tua mulher também é. Ela também tem que se adaptar à tua forma de viver. Epá, ela é mesmo única, mesmo. É angolana, aquela música do Anselmo Ralva, é a única mulher. Não é única, é única para mim, obviamente. Todas as mulheres dos treinadores, de pessoas que funcionam assim, não é só treinadores, é claro, outras atividades profissionais, onde ter que ter companheiras que, ao tolerar isso, são elas que são as grandes heroínas, são as grandes, ou heróis, vice-versa. Até porque é uma profissão que tu, de hoje para amanhã, pode de repente vir um telefonema, e sofrem com isso, para a Alemanha, e tu, há de ser muito, muito desgastante e muito também uma pressão brutal. E sobretudo ela não está ligada ao desporto, então ainda é mais difícil, porque se for uma pessoa que está ligada ao desporto, compreende mais facilmente. Ela, para compreender, tem que ser mesmo uma heroína. E tu estás de férias? Como é que tu te sentes? Quem é que eu vou contratar? Porque é que esta não vai renovar? Quem é que o outro contratou? Então tu tens dificuldade em... Basicamente isso é... A tua profissão causa-te stress, vamos dizer. Porque isto e essa tal adrenalina que estávamos a falar há bocado. Isto vai fazer um paralelismo também. Gosta de stress. Yeah. Mas ficas viciado no stress? Sim, ficas viciado nesse stress. E depois, quando não tens esse stress, e atenção, que eu de uma forma diferente também senti isso um bocadinho na minha vida. Assim, também senti isso um bocado na minha vida, que é estás em constante stress por vários motivos, seja profissionais, seja na tua relação amorosa, seja o que for. E depois, quando isso desaparece, tu não sabes bem como é que has de lidar com as coisas. Tu de férias, tu, a tua profissão, só sentes isso nas férias, não é? Mas como é que tu consegues... De alguma forma, não consegues mesmo relaxar? Estás sempre... Não consigo. E não achas que isso é uma Motas coisa... só. Filmes, não? O teu irmão não te passou? Eu só vi filmes em Catadupa. Primeiro, quando o meu irmão recomenda, é muito difícil eu ter tempo para os ver. E depois, quando foi o Covid, ali sim sentei-me. Agora vou ver filmes. Como é que tu lidaste com isso? Engordei 20 quilos. Como é que tu lidaste com o Covid? Engordei 20 quilos. Como é que, sem ser a facto de engordar 20 quilos? Foi a única altura que eu não estive a treinar. Ou seja, eu quando saí da Ásia foi por isso. Porque eu tinha um convite para ficar lá. Só que apareceu o Covid e eu refugiei-me. E ali finalmente, fui o pai e o marido de família. Em casa. O que é o jantar? Que série é que vamos ver? Vimos as séries todas da Netflix. Uhum. E pronto, e sentiste bem? Sim, nós somos animais de hábitos, né? Habituei-me. Os primeiros. Sim. E eu tenho que pensar também muito porque isto depende muito dos resultados. Eu, felizmente, tenho 20 e tal anos de carreira, significa que tenho tido muito mais sucesso do que insucesso e tenho conseguido andar, não é? Porque é uma área também que não tem muito investimento, o handball. De alguma forma não tens muita oferta. Mas houve uma evoluçãozinha, não houve? Sim, Agora, sim, ultimamente o handball português está... Sim, o handball português dá 6, 7 anos para cá. O Benfica, o Porto e o Sporting investiram. As equipas passaram a ser das melhores do mundo.
Ok. O Benfica, o ano passado, em masculinos, ganhou, apesar de não ter sido campeão, como disseste, desde 2008, ganhou a HF League, que é tipo um feito inacreditável. O Porto tem sido... Que é correspondente a quê? É tipo Liga dos Campeões? É tipo uma Liga Europa. Liga Europa, ok. E o Porto tem sido assíduo na Liga dos Campeões. O Sporting também tem tido boas prestações na tal Liga Europa. Uhum. Então o handball tem tido um crescimento incrível. Resultado disso, esses jogadores de Porto, Benfica e Sporting na seleção portuguesa começam a ir às fases finais e a seleção portuguesa joga de igual para igual com qualquer equipa. Foi desde o Donner, desde o meu colega, que a seleção portuguesa já não ia a fases finais. O Donner também quebrou esse ciclo de derrotas, começou a ir a fases finais e depois... Portanto, há um handball em Portugal antes do Donner e depois do Donner. Claramente. E há um handball antes deste investimento que os grandes fizeram e depois. E agora que estamos a assistir. E o handball feminino está aí pelo mesmo caminho. Ou seja, o nosso projeto ali no Benfica é não só ganhar a nível nacional, que já fizemos ano passado, campeonato, taça, supertaça, só com vitórias, como também começar a ir para a Liga Europeia e ter resultados. Isso é que eu acho que as equipas portuguesas estão a pensar mal em termos de investimento no futebol e nos desportos femininos. Devia haver um investimento muito maior. Mas vão a reboque. Porquê? Porque ainda não está muito desenvolvido nos outros países e, portanto, se houver um investimento grande Exato, agora, nós vamos estar à frente. Exatamente. E depois, quando começar a ser desenvolvido, já estás à frente, estás a ver? Isto, acho Há um projeto muito giro do Morten Zubak, que é um treinador dinamarquês, que foi treinar o Brasil em handball feminino. E então ele, com o propósito de ir dos Jogos Olímpicos do Rio, ele agarrou naquelas miúdas com muito potencial físico e levou-as para a Áustria e jogou a Liga dos Campeões. E teve ali 3 ou 4 anos a jogar a Liga dos Campeões e elas foram campeãs do mundo. Isto em 3 ou 4 anos não é possível nem mais outra. Nos masculinos é completamente impossível. Nos femininos também é difícil. Sentes que é impossível porquê? Porque a progressão não... Sim, porque o nível já está é muito... tão alto que sim. não... Ok. Mas nos femininos é o que tu estás a acabar de dizer. Quem for pioneiro, o Benfica está a ser, e conseguir fazer esse investimento, rapidamente tem equipas a topo em todas as modalidades. Até europeus, claro. Não é? E o jogo é mesmo fixe. O jogo de handball, eu não sou fã, mas o jogo do género feminino é tão bom ou melhor que o masculino, porque a bola é um bocadinho mais pequena. Então aquilo que vês no futebol feminino, por exemplo, que é uma guarda-redes dá um frango, isso não existe no handball feminino, no handball feminino. Porque o jogo é mais, tem tática, tem tanto ou mais estratégia e tática que o masculino. E isto é outro campo que também teremos aqui muito tempo, mas não é aquela coisa desinteressante que elas não conseguem. Não, elas conseguem. Elas correm tanto, não correm, não são tão potentes, mas de alguma forma são tão ou mais resistentes. E do ponto de vista técnico não vejo grandes diferenças, porque a bola é mais pequena, só por isso, é mais pequena e mais leve. Uma cena que eu acho que vejo na prática do desporto feminino, muito menos confrontos, muito menos jogo parado por confrontos entre atletas. Estás a falar de indisciplina? Sim, de indisciplina, é engraçado. Mas isso é outra vertente que podemos, neste caso, atacar o futebol. O futebol está muito viciado nisso, né? No pós-jogo, né? Nos haters e nos críticos, não sei quem. E o futebol feminino, o desporto feminino, aqui englobo todos, ainda não tem essa dimensão. É uma coisa mais pura, familiar, em que tu podes levar, eu posso levar os meus filhos, sem problema nenhum, a um Benfica Sporting de futebol feminino. Sem problema nenhum. E festejar golos. Sim. É um bom espetáculo, seguro. Já não os levo ao Benfica Sporting é super giro. Eu estive a ver um jogo de futebol feminino do Benfica Sporting no outro dia. E de repente havia uma que dava uma grande fruta. E está tudo bem. E não há aquela cena de um vir a correr e juntar a cabeça. Não, é tipo, estás bem, levanta-se. É desporto. Tu ficas, olha, porque é que o futebol masculino não é assim? Tipo, olhem para este exemplo, neste sentido, estás a ver? Até é giro, porque nos esportes de combate há KOs e às vezes a malta... o meu adversário está no chão, vai lá perguntar, estás bem? Mas há sempre a preocupação no futebol e isso não é? Eu pensei nisto, vocês são os dois, estão ligados os dois à luta. Só aqui uma sugestão, agora é o meu minuto de genialidade. O sistema de competitivo, o vosso, não é justo. Vocês é por pontuação, não é? Estão lixados, é diferente. Diz lá aí às federações que estão lixadas. Não, mas depende das modalidades também.
Por exemplo, o kickboxing, sim, eles são mais restritos na forma de avaliar um combate no que toca à parte de pontuação. No Muay Thai nem tanto. No Muay Thai é mais quem causa dano. Se eu tiver tu podes mudar, vamos dizer assim, no kickboxing vamos ver, também há aqui algumas exceções, mas no geral tu dás-me 10 golpes, sejam de perna ou de mão, tens 10 pontos, eu dou-te 9, tenho 9, à partida tu vais ganhar. No Muay Thai, que os teus 9 tenham tido mais... Mas visto o que ele disse, à partida. Porque depois vai depender se... Aqui é clichê tudo. Mas também há sempre a interpretação dos Sim, é muito difícil. Isto é um desporto que não é assim tão subjetivo quanto isto, em termos de avaliação, mas cá em Portugal acontece uma coisa, já está na hora. Cá em Portugal acontece uma coisa que é... como há alguma inexperiência da parte dos árbitros, e quando eu digo inexperiência, não é só arbitrar, os árbitros chegam ao fim de semana e vão ver o quê? Jogos de futebol, não vão ver combates. Há falta, não veem combates, não veem outros árbitros a arbitrar. Mas não deixa de ser subjetivo. A minha pergunta é esta. Não, acaba por ser... Mas não é assim tão subjetivo quanto isso. Posso fazer perguntas? Mas... Podes, claro que podes. É uma conversa. Então, mas não é assim tão subjetivo, porque eu, se souber ver combates, com 20 anos de ver combates em cima, eu consigo ver qual é o adversário que causa realmente mais dano ao outro. Completamente de acordo. Independentemente, tu dás-me 10 chocos, eu dei-te só 5, mas os meus foram muito mais potentes, causaram-te mais dano. A minha pergunta é, não deixa de ser um nicho que consegue ver isso. Ou seja, Sim. ele consegue ver, um atleta experiente consegue ver, eu que não consigo, e até pratiquei, e o que é que acontece? Continuo a gostar mais de motas. Porque a mota, o melhor, ganha. Mas sabes que eles estão a tentar... à partida também o melhor ganha. À partida. Mas isto é na luta é muito difícil, e eles agora estão a tentar mudar um bocadinho o sistema de pontuação em algumas modalidades, até por exemplo o Muay Thai dos World Games que nós falámos há bocado, como é com capacete e caneleiros, porque tu lutas todos os dias, apesar dos atletas serem todos profissionais ali, a pontuação é dada de forma diferente. Então eles dão a pontuação de forma diferente, porquê? Porque é para tornarem a pontuação mais perceptível para os leigos. Ou seja, alguém que não está dentro da modalidade consegue entender melhor o que é que está ali a passar. E no entanto, isso na minha opinião está a prejudicar o desporto. Exatamente, está a prejudicar o desporto. Porque é assim, eu sei ver futebol, e eu não vejo futebol, não vejo, mas eu sei as regras do futebol. Porquê? Porque culturalmente me foram ensinados. Se eu fores à Tailândia, um puto com 5 anos, ele sabe ver um combate de Muay Thai. Começas a ter artes marciais que alteram as suas regras em detrimento de serem um espetáculo televisivo. Exatamente. Um exemplo disto é o judo. Há um conjunto de regras que eram completamente permitidas no judo há 20, 30 anos e que agora são ancestrais e que tu agora não podes fazer. Para ser um desporto mais... Exatamente, depois... que é para não ser tão lento, para não ser tão secante. Mas isto acaba por... Tem que haver aqui um meio termo e um bom equilíbrio. Eu percebo o que tu estás a dizer, e eu acho que um dos principais problemas vem exatamente também daquilo que o Diogo estava a dizer, que é o exemplo mais claro disto, a meu ver, é o boxe em Portugal. Eu no outro dia fui ver não foi uma gala, foi um torneio de evento, boxe amador que houve. E os árbitros são pessoas que eram atletas há 30, 40 anos. Ou seja, o boxe que se jogava há 30, 40 anos mudou significativamente para o boxe que se joga hoje. Há mudanças mesmo estruturais, no estilo, na forma, tudo mudou. Até na avaliação. E como são eles que são os árbitros, ainda avaliam o boxe de acordo com parâmetros de há 30, 40 anos. Por isso e aqui, o nosso boxe ficou muito para trás em comparação com o E aqui sim, aquilo que está a dizer o Diogo, que é, como depois não vêem combates lá fora e a forma como se está a jogar e o que se está a fazer e continuam a ter, não, eu é que sei como é que isto é, depois tomam... atrasam o desporto. Atrasam o desporto e cometem erros terríveis na apreciação de determinadas lutas, em que se for preciso vem um gajo a dar 10 peras cheio de força e não passou uma vez a guarda. Claro. E de repente o outro mete-lhe 3 mãos e sai, mete-lhe mais 3 mãos e sai, mete-lhe mais 3 mãos e sai, e eles valorizam os 5 murros com força na guarda. Estás a perceber? E os árbitros, e seja no boxe, seja no Muay Thai, seja no kickboxing, seja no MMA, acho que em qualquer desporto de combate, nem têm a noção do quão importantes eles são para o crescimento do desporto. Porque vamos lá ver aqui, temos escalões mais jovens. Por aquilo que tu estavas a dizer. Escalões mais jovens, 14, 15 anos, os putos estão a lutar. E tu dizes, como um bom treino, vamos dar o exemplo da Dinamite, da Dina, que tem uma escola que luta bastante no estrangeiro.
E a Dina está a olhar para um miúdo com 14, 15 anos que tem potencial para um dia vir a tornar um atleta mais a sério nos séniores e está a formá-lo para ele ganhar combates no estrangeiro, que é onde realmente isto interessa, não é? No estrangeiro. Aqui tem que lutar diferente. E aqui perde. Claro. E aqui perde, porque os árbitros estão a ver isto aqui como se fazia há 30 anos atrás. E depois o que acontece? Estes putos, mas eu quero ganhar o campeonato regional, não quero perder, porque não conseguem ver que daqui a 10 anos podem estar a ganhar num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo se perderem aqui no regional. Porque se ganharem aqui no regional, não vão ganhar no campeonato da Europa nem no do mundo, porque o estilo que vão fazer é completamente desatualizado. E os árbitros não percebem que ao favorecerem um estilo sim, é isso mesmo, a favorecerem um estilo que não é o real depois para o resto do mundo, estão a fazer com que Portugal fique para trás 10, 20, 30 anos no estilo que aqui se pratica. E por isso é que tu tens cada vez mais praticantes. Isto na Federação de Kickboxing e Muay Thai é nítido, tens cada vez mais praticantes e mais inscritos na Federação e cada vez menos atletas profissionais. Isso é estranho. Porque perdem a meio do caminho. Desistem a meio do caminho. Eu aqui acho que uma boa modalidade nesse sentido é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu faz frequentemente, eu não digo anualmente, não quero estar aqui a dizer nenhum disparate, mas faz frequentemente clínicas com os árbitros e que são faixas pretas, atletas, e não sei, que já foram atletas e agora têm anualmente renovações de conhecimento e juntam-se para discutirem tópicos e etc. E, portanto, há uma evolução grande da arbitragem conjuntamente com o desporto. E isso, de facto, é essencial. No MMA, por exemplo, vemos coisas completamente absurdas com o juiz de ringue, é um ex-atleta, é um gajo que sabe o que é que está a fazer e etc. E depois as 3 pessoas que estão a avaliar são gajos do State Commissioner de não sei de quê, de 80 anos que nunca lutaram na vida. Claro. E, portanto, é aquilo que tu dizes depois, que é não veem a mesma luta que uma pessoa que praticou a vida inteira. É impossível. Eu não consigo ver o mesmo jogo de handball que tu. Claro, é impossível. Tu, quando estás a ver um jogo de handball, estás a ver 1 milhão de coisas que eu não estou, sim, por muito que eu queira. Estás a ver? E é igual. Portanto, se tu tens uma pessoa que não sabe aquilo que está a ver, não vai conseguir avaliar bem. E agora, fazendo aqui um paralelo, que não tem nada a ver com isto que a gente está a falar, mas para voltar aqui um bocadinho a fazermos nós perguntas ao João e não ao João. Não, mas eu estava a curtir. Mas só para acabar, temos mesmo que acabar também. Que é, o João estava, aqui o outro João, neste caso o careca, são os 2 carecas também, mas pronto, o patinho, estava a dizer que, por muito que nós queiramos, não vamos olhar para um jogo de handball como tu olhas, ou nós para um combate como tu olhas, vamos vê-lo sempre de forma diferente. E tu és uma pessoa que é muito boa observadora e até que fizeste isto no que toca a nós, a tua postura, isto até que ponto é que tu achas realmente que a minha maneira de falar, a minha postura, a minha forma de estar, sou um gajo com as mãos aqui, com as mãos assim, mostra realmente a tua personalidade, porque tu és muito observador nisso, o teu irmão também, ficavam ali, o teu irmão sentava-se lá no ginásio a ver o treino anterior, um palco social, e depois dizia assim, aquele gajo é assim, e 90% das vezes acertava em cheio, porque eu conhecia as pessoas que eu estava a falar, ele não as conhecia de lidar com elas, mas sabe ali do ginásio, e acertava. E tu achas que isso realmente mostra muito da personalidade das pessoas, a forma de estar, porque nós já tivemos aqui, se não me engano, o teu mestre, o Alexandre, a dizer que a pessoa mexer aqui, que nem sempre... Ele diz que demonstra alguns traços, claro, mas que mostra uma tendência. Porque eu acho que ele até falou havia uma série, já não lembro do nome, se era o Light to Me, exatamente, que ele está a coçar aqui, por isso está a mentir, está a fazer assim, ele está, enquanto está a falar comigo, está a olhar para a coisa, ou seja, está desconfiado, pronto, essas associações, tu, apesar de fazeres, até que ponto é que tu achas que consegues perceber, porque lá está, o teu olho a olhar para uma pessoa não vai ser o mesmo que o meu, porque eu sou péssimo observador. Eu sou um gajo que eu não consigo olhar para ti e dizer se és simpático. É aquilo que eu sinto. É pá, olha, eu gosto bem deste gajo. E 90% das vezes eu gosto das pessoas. Por isso, às vezes até me engano. Muitas vezes ainda te enganas. Ainda me engano. Por isso, até que ponto é que tu consegues, ou que tu consideras que é realmente uma ferramenta, só através da minha linguagem corporal, tu perceberes a pessoa que eu sou? Achas que isso é mesmo... Sim, acho que quando tu vais para dentro do ringue ou para dentro de campo, tu estás despido, apesar do pessoal... estás a falar no contexto competitivo, sim, ok, sim, isso é mesmo verdade, o que vais dizer. Já concordo com o que vais dizer antes de dizeres. Tu acabas por seres como se a Big Brother. És tu mesmo. As gajas do Big Brother dizem muitas vezes isto, né? Sou eu mesmo. És tu mesmo. Estás despido, estás igual aos outros, então... não podes camuflar, há bocado falávamos do Ronaldo, não podes camuflar aquilo que tu realmente és, neste caso com a forma de vestir, os anéis, os brincos,
chapéu, o que for, não te podes esconder, és aquilo. E estás mais exposto, portanto, de alguma forma, aquilo que tu és, apesar de as pessoas estão sempre a tentar ajustar os padrões, mas em situação de stress, então vem ao de cima o tal teu cérebro reptiliano. Se és um tipo que lutas, se és um tipo que ficas quieto, ou se és um tipo que foges, por exemplo. Vem ao de cima essa tua... Eu costumava dizer uma cena que é: dá-me 20 minutos a lutar com ele jiu-jitsu e eu digo como é que ele é. Pois. E há muita coisa... Essa sabedoria Há popular muita é muito coisa que é fácil tu veres pela postura de um atleta em cima do ringue. Falando dos esportes de combate, se eu consigo ver hoje em dia, sendo profissional, lá está, com o meu olho de atleta profissional e não com o olho leigo a olhar para cima Tu até do ringue. consegues ver o que é que ele está a pensar às Mas vezes. pela postura dele em cima do ringue, se é uma pessoa mais confiançuda, se é um gajo mais ansioso, se é mais relaxado, se até gosta de dar nas vistas ou não, tu consegues ver muitas características que ali são transparentes porque as pessoas estão despidas, é isso. Se bem que depois ainda há alguns que dão nas vistas para esconderem determinados traços que não querem mostrar. Querem esconder sim. isto, então vou parecer que sou outra coisa. Mas depois é um jogo do caraças. Mas a lutar é muito difícil esconder. Muito difícil, aí não... É porque em situação de stress vem mesmo à tona. Então se a luta estiver difícil, se a luta estiver difícil, aí fica tudo à mostra. E pronto, faz a pergunta... É verdade. Olha, já mesmo que fechar isto. vai ser exatamente. Uma pergunta. Nós, antes de fecharmos os podcasts todos, fazemos uma pergunta paralela a todos os convidados, e é a única, que é: qual é o teu maior medo? E pronto. Para ser coerente com aquilo não que vais dizer disse, ser raptado em Angola. É não ver os meus filhos a crescer, não os poder ajudar. É só para ser coerente com aquilo que vos disse. Mais do que não os veres a crescer, é não os poderes ajudar. Não sim. poderes estar lá para eles. Isso é normal, né? Sendo pai. Eu, como não sou pai, ainda não tenho essa preocupação. Ainda? Eu curti-o ainda. Ainda, já vi. Eu gostava de ser pai, espero um dia. Não. Então, tem que haver Tem que videoguinhos. Não podes falhar. Então, tem que haver videoguinhos. Olha, malta, vamos fechar o podcast. João, obrigado por teres vindo. Soube de facto há pouco, o Diogo tinha razão. Como isto começámos a gravar aqui um bocadinho mais tarde, pronto, ficámos com pouco tempo, mas está-se bem, vamos repetir um dia. Se calhar até podíamos fazer um dia, era tu e o teu irmão. Era uma cena fixe, vinham os dois. Mas normalmente, ele é um gênio. Eu normalmente gosto é de o ouvir. Então, mas é conversar e ficamos só aqui. Tu hoje também nos ouviste um bocado. Até pode ser tipo chegar, ligamos e começamos a conversar. Eu aceito já. Como até já temos uma noção dos vossos percursos de vida e não sei o quê, de outro podcast, podemos abrir. Eu até lhe costumo dizer que, como ele é meu irmão, mesmo que ele não me ligue nenhuma e que não queira conversar comigo, pelo menos no Natal, eu tenho a oportunidade sempre de o ouvir. Mas pronto. Então pronto, fazemos sorte aqui, de vez em quando. Marcamos aqui já 24 de dezembro à meia-noite, tu e o teu irmão aqui com o pessoal todo. Tragam a família, ceia de Natal, na criativa. Pessoal, vamos fechar. Muito obrigado por teres vindo, João, outra vez. Malta, sigam, partilhem essas coisas todas, sigam também a Criativa, que estamos aqui em grandes novidades para breve. Atenção, vamos abrir aí muito provavelmente a nossa vertente vídeo também, portanto fiquem à espera. O Fighter e o Careca fica por aqui. Um abraço e até já, pessoal. Tchau, malta.